Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a nossa aula de revisão, né? Mas antes de a gente começar, gostaria de falar para vocês que foi um desafio, né? Ensinar programação para estudantes de direito. Já ensinei programação para crianças, mas de uma maneira mais lúdica, né? Usando aquelas ferramentas que a gente viu, visuais, mas programação mesmo, usando uma linguagem de programação para a priori pessoas leigas, foi um desafio, né? Então vamos lá, nós escolhemos a plataforma de desenvolvimento chamada .NET, né? E na plataforma de desenvolvimento .NET nós temos vários programas que nos ajudam a criar outros programas que a gente chama compiladores ou IDEs. IDEs são ambientes integrados de desenvolvimento. O que a gente escolheu foi esse aqui, chamado Visual Studio 2022. E a linguagem de programação o que é a linguagem de programação? É a linguagem com que você vai conversar com o computador. A gente escolheu o C#. Lembrando que essa linguagem que vocês estão vendo aqui na tela é uma linguagem de alto nível. Por que é uma linguagem de alto nível? Porque a priori a gente consegue entender o que está escrito, né? Apesar de estar em inglês, mas a gente consegue entender. E por que inglês? As pessoas, somente na área de TI, eles costumam utilizar uma linguagem mundial para poder trabalhar com TI, né? Então, mesmo nós temos palavras em inglês, WriteLine, ReadKey, Using, Static, a interface com a pessoa, quer dizer, o que vai ser escrito, o que vai ser lido, pode ser feito em português. Então, a gente acaba criando um mundo onde a gente conversa com o computador em inglês, mas a interface do computador com o usuário acaba sendo em português. Voltando agora à nossa ferramenta, esse aqui, gente, é um sistema mínimo, tá? Feito em C#, já criei o projeto, já criei a solução, a gente já viu isso em aulas anteriores, mas só para mostrar para vocês. Nós temos aqui o primeiro comando é, olha, eu quero utilizar aquela biblioteca que me permite escrever alguma coisa na tela. Então você fala para o computador que essa linguagem de programação aqui, como me comunica com o computador, tem que ficar passando instrução a instrução para o computador para que ele possa executar da maneira correta o que você deseja, né? Então, o primeiro comando é, olha, computador, não se lembra aquela biblioteca que você tem que me ajuda a escrever alguma coisa na tela? Eu quero usar ele. Aí o computador, tudo bem, está aqui na mão. Ele acabou colocando para você essa biblioteca. Aí depois você faz outro comando. E aí você tem outros comandos, tem vários comandos que a gente vai ver aqui. Aí que comando você quer? Olha, eu quero mostrar na minha tela a mensagem Olá Mundo, né? Esse foi o nosso primeiro programinha, inclusive. Só que, ao mostrar, eu não quero que você feche a janela direto. Eu quero que você espere eu digitar uma coisa no teclado para eu poder fechar a janela, que é o famoso read key, ou readline, né? Eu vou dar o read key porque o read key você pode digitar qualquer tecla, o readline só o enter. E o read key ele não deixa fechar a janela. Então na hora que eu for executar, e agora, depois que eu digitei esse comando, né, esse programa aqui, nosso primeiro programa, eu executo ele. E ao executar ele, está aqui minha tela, Olá Mundo, e olha que aqui tem um cursorzinho chamado Read Key. Então ele executou o Olá Mundo, bem aqui, executou o Olá Mundo, e depois ele tem o Read Key. O Read Key olha, o cursorzinho está aqui esperando eu digitar qualquer coisa. Eu vou digitar qualquer tecla e ele fecha. Então, primeiro ilustrar aqui. O computador executa exatamente o que você manda ele executar. Então você manda instruções. Cada linha dessa é uma instrução. Ao final de uma instrução, desculpa a voz, o C# ele finaliza uma instrução com ponto e vírgula. Então ao final de cada instrução,
um ponto e vírgula. Perfeito. Sim, detalhe. O que o Visual Studio faz? O que esse carinha faz? Ele é apenas um editor de texto? Sim, é um editor de texto, mas ele, além disso, ele é um lugar onde posso compilar isso aqui, esse play. O que é um play? Ele encapsula, esse play ele esconde, vamos dizer, toda a complexidade que é transformar esse texto em um código executável. Como assim, professor, código executável? Se você analisar, esse aqui é uma linguagem de alto nível, estava falando mais cedo. Só que o computador só entende linguagem de baixo nível, a gente chama de linguagem binária, né? Então, esse play aqui, ele é o ato de compilar. O que é compilar? Ele vai traduzir essa linguagem de alto nível para a gente para uma linguagem de baixo nível, aquela linguagem que o computador entende que é essa linguagem aqui. A gente não vai... é complicado, seria difícil a gente ficar entendendo esses zeros e uns aí, né? Mas o compilador ele transforma isso aí em linguagem binária. Perfeito. Então tá aí o nosso primeiro programa. Depois disso, gente, a gente comentou algumas estruturas básicas. Quais são as estruturas básicas? O comentário. Então, você usar duas barrinhas, você pode colocar qualquer coisa no seu texto que não vai ser executado. Então, eu posso dar uma documentação aqui, mostrar, dar uma saudação, saudar o usuário. Instrução, vou botar aqui, instrução para saudar o usuário. Então, o que é esse comando com duas barras na frente? Eu estou dizendo para ele, olha, isso aqui está aqui no meu texto, mas quando você compilar, quando você executar, ignora ele, tá? Ele não é um comando para você executar. Então, é o primeiro caso. Depois disso, gente, você tem, olha aqui um comentário, um conceito de blocos de comando. O que é blocos de comando? Blocos de comando eu quero dividir determinados blocos de comandos ou instruções, né? Vou botar instruções, que a gente estava falando instruções, né? Instruções que eu passo para o computador, comandos que eu passo para o computador. Bloco de instruções, olha, eu quero dividir esse conjunto de instruções, ele está dentro de um bloco. E por quê? É para organizar. Um bloco serve para organizar. E o que é que define um bloco de instrução? Um bloco de instruções? Define, a gente precisa do início e do fim dele. E como é que a gente fala que é o início e o fim de um bloco de instruções? O chaves, onde o abre chaves é o início e o fecha chaves é o fim. E aqui eu posso colocar um bloco de instruções, writeline. Aqui é o primeiro comando desse bloco de instruções. Esse aqui é o segundo comando desse bloco de instruções. Eu posso criar mais de um bloco? Posso. E por que você criou blocos? Minha voz está falando até querer falar bloco, né? E por que você criou mais de um bloco? Organizar o nosso código, né? Então esse bloco de comandos eu quis organizar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Nós temos o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então perceba que eu tenho um bloco de instruções on aqui e tenho um bloco de instruções 2 aqui. Esse é o primeiro programa do segundo bloco de instrução, do segundo bloco de instruções. Então perceba que o abre chaves, o fecha chaves, ele cria blocos de instruções. Se eu quiser executar,
Tá aí o comando. Ele executou primeiro aqui, olá mundo, depois ele veio e executou aqui é o primeiro bloco de comandos, depois ele veio e executou aqui é o segundo bloco de comandos, depois ele veio aqui é o primeiro comando do segundo bloco de instruções e aqui é o segundo comando do segundo bloco de instruções. Seria comando de primeira instrução também, né? Mas tá bom. Então nós já sabemos como escrever alguma coisa na tela, uma interface com o usuário, uma interface bem simples que a gente chama console, e também entendemos blocos de comando. Agora, gente, eu vou apagar. Foi a nossa primeira lousa. Agora, o que o computador melhor sabe fazer? Ele melhor sabe fazer cálculos. Então ele adora somar, multiplicar, dividir, executar operações complexas. Ele faz todo e qualquer tipo de cálculo que a gente consiga pensar, né? A gente só precisa passar para ele a melhor maneira de executar isso. Então, quando você quer calcular alguma coisa, você precisa armazenar essas informações. Ah, eu quero somar 5 mais 3. Legal. Na minha cabeça, vamos pensar na minha cabeça, 5 mais 3 é 8. Essa informação 5, 3 e 8 teve que, de alguma maneira, estar armazenado na minha cabeça para eu poder realizar esse cálculo, realizar essa operação. Então eu fui obrigado a armazenar o 5, fui obrigado a armazenar o 3 e depois fui obrigado a armazenar o resultado de 5 mais 3. E é o que nós vamos fazer isso. Para armazenar informações, né, utilizamos o conceito de variáveis. Nós temos os 3 principais tipos de variáveis, tem vários, tá? Mas os 3 principais, que são os numéricos, o texto e o booleano. Olha que negócio, que nome estranho esse booleano. Eu sei que é uma variável numérica, o texto, agora o booleano, vamos explicar, tá? Numérico, gente, o que é uma variável? Variável é um mecanismo para armazenar dados. Para armazenar dados. Legal. Então, se eu tenho uma variável numérica, eu estou armazenando um dado numérico. Se tem uma variável texto, estou armazenando uma variável do tipo texto. Se eu tenho uma variável booleana, estou armazenando uma variável booleana. Só que o numérico eu tenho 2 tipos bem legais, tá? O primeiro é um tipo chamado int. Int de inteiro. Quer dizer, ele só consegue armazenar números inteiros. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, tanto positivos quanto negativos. Mas existe um outro tipo de número, vocês já conhecem no segundo grau, que é o número real, que são os números, aquele que tem um vírgula, né, os números quebrados, fracionários. Aqui na programação nós temos um carinha chamado double, que são justamente números que permitem vírgula, né, um fracionado. O texto, aqui a gente utiliza um carinha chamado string. Professor, que string é esse? String, novamente, é no inglês, né? Não significa bem texto, né? É como se fosse uma linha, né, vamos dizer. Mas string é um lugar onde você armazena texto. E booleano, esse aqui que é o novo pra gente, né? O que é um tipo booleano? Tipo booleano é um tipo onde só consegue armazenar 2 valores. Ou verdadeiro, que em inglês é true, ou false, que no inglês é false, né? Então essas são as variáveis. Então se você quiser armazenar o valor 5 um 5, que é o número inteiro, como é que eu faço? Eu defino o tipo
de variável que eu quero, inteiro, o nome da variável, por exemplo, idade, e eu quero armazenar o valor dele, 48. É a minha idade aí, ficando velho, né? Então eu acabei de criar uma variável. O que é uma variável? É um mecanismo para armazenar dados, e dei um nome a esse mecanismo, esse lugar onde estou armazenando chama idade, e eu sei que ela é inteiro. E eu estou armazenando o número 48. Algumas coisinhas. Por que aqui ficou verde? É porque, poxa, você criou essa variável, você nem está utilizando. A gente pode utilizar depois, mas por enquanto nós não estamos utilizando. Eu quero criar uma variável tipo double. Double, por exemplo, salário. Tá? O salário, gente, não é R$1.000, que seria o número inteiro. Seria 1.000, agora vem a sacada, ponto 89 centavos. Professor, o senhor falou que era vírgula, né? A gente trabalha. É que no Brasil, gente, o decimal, o símbolo decimal é dado pelo vírgula, 100,89. Só que lá nos Estados Unidos, o decimal é dado pelo ponto. Então, como a gente está conversando com um computador cujo compilador entende o inglês, a gente acaba usando o ponto como decimal. Agora eu quero armazenar um texto. String, nome, recebe. Aí eu vou colocar um texto. Meu nome, Liluyod Cury de Lacerda. Eita, olha. Aí você acabou de confundir um computador. Porque o que é esse Liluyod? Isso é uma variável? É o que? Para dizer que é um texto, tá? Eu preciso definir aonde ele inicia e aonde ele finaliza. Então, o meu texto, ele inicia aqui, no Liluyod, e finaliza no Lacerda. Então, para eu definir uma string, um texto, eu preciso colocar ele entre aspas duplo, tá? Para dizer, olha, o meu texto começa aqui e termina aqui. Aí você pergunta, mas professor, por que você não colocou texto, por que você não colocou aspas também no 48, no 1000? Por um único motivo. Perceba que no meu texto eu posso ter espaço aqui. Eu tenho espaço aqui. No meu número, eu não tenho espaço. Tá? Então o computador consegue, já que não tem espaço, ele consegue entender que aquilo tudo, o que vem depois é toda a informação necessária para armazenar. Então, tá aí, mais uma informação. E por fim, eu vou armazenar um outro carinha chamado boolean, que a gente chama bool, né? Que pode ser true ou false, né? Casado. Perceba que quando eu vou digitando, o Visual Studio é uma ferramenta inteligente. Ele tenta te ajudar a construir o seu código. Se eu der um tab aqui, como ele coloca bem aqui, ó, tab para aceitar, ele já complementa o código para mim, né? Mas nem sempre esse complementar o código é a melhor maneira, porque a questão de eu ser casado, eu sou verdadeiro. Sim, é verdade que eu sou casado. Então, aqui na informação eu tenho, eu criei 4 variáveis, quer dizer, estou armazenando 4 dados, né? Um é o número inteiro, outro é o número real, outro é uma string, é um texto, e o outro é o número booleano. O número não, é um valor booleano, né? Só que para armazenar eu dei nome a cada um deles: idade, salário, nome e estado civil, né? No caso aqui, se eu sou casado ou não. Legal, eu acabei de armazenar. Se eu armazenar, eu posso fazer qualquer coisa. Eu começo a fazer cálculos com ele. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer com esses números, tá? É mostrar ele na tela. Eu queria mostrar mensagem do tipo, olha aqui, usando o nosso comando writeLine. Aí você fala, opa, sem querer ele mudou aqui.
Oi, Lilo Yolde Cury de Lacerda. Eu falo, oi não, vou botar oi, Lilo Yolde Cury Lacerda tem 48 anos de idade, ganha R$ 1.000,89 e é casado. Tá. Esse é casado, a gente vai ter que mudar um pouquinho depois, tá? Mas vamos deixar aí, vamos dizer que só vamos colocar e ganha, tira o casado para depois, para a segunda parte. E ganha R$ 1.000,89. Então eu quero escrever isso aqui na tela. Legal. Vamos rodar aqui. O Lilo Yolde Cury Lacerda tem 40 anos de idade. Só que perceba, gente, que isso aqui é um texto fixo. Não é uma informação que está lá na memória. E como é que eu faço para colocar os valores que estão armazenados nessas variáveis? É aí que no WriteLine eu tenho um recurso chamado, eu coloco $1 aqui na frente, que fala, olha, a partir de agora eu quero escrever variáveis. Então, ao invés de colocar Lilo Yolde Cury Lacerda, eu coloco entre abre e fecha chaves, tá? A variável chamada nome. Em vez de ter 48, eu coloco entre abre e fecha chaves a variável chamada idade. E entre 1.089, eu tenho a variável chamada salário, reais. Olha que legal, gente. Agora eu consegui escrever os dados que estão armazenados na memória. Olha aqui, eu consegui escrever os dados que estão armazenados na memória. Perceba que eu utilizei o idade, salário e o nome. Eu só não usei o casado, então tipo assim, eu criei o casado, só que não estou usando ele. E esse compilador, Visual Studio, ele é um pouquinho inteligente. Poxa, se você não está usando, por que você criou aqui? Bem, a gente criou porque a gente vai usar ainda, mas por enquanto nós não estamos usando, né? E lá vai a gente executar e o resultado é o mesmo, né? Agora perceba que apesar de eu colocar 1000.89, quando eu escrevi, ele colocou vírgula. Que magia é essa? É porque eu estou usando o Windows em português. E já que é um Windows em português, o computador, quando vai falar com você, ele vai falar na língua portuguesa. E na língua portuguesa, o símbolo decimal é o vírgula, tá? Então não estranhe você colocar o ponto aqui no código, mas aparecer um vírgula aqui. Perfeito. Poxa, professor, agora estou entendendo o conceito de variáveis, porque eu quero armazenar. Eu já sei escrever essas variáveis aqui, usando o comando WriteLine, desde que coloque aqui um dólarzinho na frente. Mas eu não tenho entendendo eu não estou entendendo aqui por que você não escreveu direto. É porque eu estou colocando algo aqui estático, mas ele pode ser dinâmico. O que é dinâmico? Eu posso pedir para você informar alguma informação. Aqui do jeito, sempre que você executar, vai sempre ser o mesmo resultado. Ele é estático. E o código não. Um programa real, ele muda de acordo com o contexto, de acordo com a ocasião. Então, que tal você perguntar para o usuário qual a idade dele, qual o salário dele, qual é o nome dele? Que tal? Em vez de você digitar. E aí que nós vamos apagar aqui agora e começar o comando a comando. Vamos primeiro dar write qual o seu nome.
Aí depois, qual a sua idade? Qual o seu salário? O cara gosta de saber tudo, né? Então, qual é o seu nome, qual a sua idade, qual é o seu salário? O casado eu vou deixar depois, para depois, né? Aí você fala... Aí você tem que digitar, né? Tem que chegar aqui, vai escrever qual o seu nome, qual a sua idade, qual o seu salário. Mas aonde é que está onde estou digitando aqui? Não tem. É aí que você faz o seguinte. Quando fala qual é o seu nome, então você vai criar uma variável chamada nome, string, nome, aonde eu leio esse valor, console.readline. Opa, readline. Não precisa do console porque eu já estou usando aqui, só dá um readline. Readline lê, tá? Ele lê e armazena no variável nome. Deixa eu ver só que erro é esse aqui. É que ele pode gerar algum nulo, mas deixa aqui, deixa esse. Isso aqui não é erro, verde é apenas um avisozinho. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo o valor do usuário, do nome e armazenando na variável nome. Aí, como é que eu faço para armazenar a idade? Int idade recebe readline. Só que agora ficou vermelho. Por que ficou vermelho? Porque o readline, gente, é um comando que ele sempre vai ler o texto. E o computador ele não é inteligente o suficiente para saber, poxa, ele quer criar um texto. Não, eu quero criar um número. Não, eu quero criar um booleano. Então eu sou obrigado a converter. Então vamos lá. Se isso aqui, o readline, é um texto, como é que eu faço para converter para o inteiro? É usando um comando chamado convert.to int32. Esse é o comando. Nossa, professor, ficou difícil. Lembrem que toda vez que você manda executar uma função, ele tem um abre e fecha parênteses. Então, a primeira função que eu mandei executar foi readline, leia. Depois que eu mandei essa função, eu peguei o resultado dessa função do que o usuário digitou e mandei para uma outra função chamada converter para inteiro. Agora esse 32 é um outro assunto, é um inteiro de 32 bits e assim por diante. Vamos deixar isso para mais tarde, né? E por fim, qual o seu salário? Double. Salário. Fazer a mesma coisa, só que em vez de ser convert to double, readline. Olha o que aconteceu agora. Eu armazenei, tá, gente? Eu armazenei dentro do salário o valor que o usuário digitou e converti ele para double. Agora que eu tenho isso, eu não preciso mais gerar esses carinhas, porque eles estão sendo dinâmicos. O nome eu estou dando, a idade eu estou dando, o salário eu estou dando, depois ele fala a minha saudação. Vamos executar aqui agora. Então, primeira coisa, qual é o seu nome? E você coloca Lilo. Qual a sua idade? 48. Qual é o seu salário? R$500,69. Aí, o Lilo tem R$48, tem 48 anos de idade e ganha R$500,69. Olha que legal. Aí você pode melhorar um pouquinho ainda mais aqui, porque o sistema é bom. Vocês vão analisar, né? Vamos olhar aqui, Lilo, 48 e salário 200.
né? Não seria interessante se eu colocasse o Lilo depois aqui, a idade depois aqui? Então, em vez de ele digitar aqui embaixo, ele digitar aqui do lado, em vez do 2 pontos, você mandar um comando, aí já é uma linguagem mais computacional, né? Você diz, ó, digite seu nome, informe sua idade, informe o salário. Então a gente pode modificar um pouquinho a interface. O código, a estrutura já está pronta, eu só vou mudar a interface. Então, em vez de qual é o seu nome, que tal colocar informe seu nome? Em vez de ser uma interrogação, dá 2 pontos e um espaçozinho. Ou melhor ainda, vamos fazer assim. A seguir, preencha, informe alguns dados. Aí você coloca aqui nome, tá? Aí idade, pontinho, e salário, tá? Aí a primeira coisa, se eu deixar só isso, ainda não vai ser suficiente. Por quê? Eu vou colocar o nome aqui embaixo, Lilo. Não, eu quero colocar o nome aqui do lado, ó. Então, ao invés de dar um write line, porque ele vai escrever esse texto e pular uma linha, eu só dou um write, tá? Então, write nome e não pula linha. Deixa que quem vai pular a linha é o usuário, ele dá um read line. Depois você lê a idade, mas não pula a linha. Deixa quem vai pular a linha é esse read line. Depois você escreve salário e não pula a linha. Quem vai pular a linha é o meu read line. Então, executo aqui agora. Nome, Lilo, idade 48, salário 500. Aí você fala, poxa, legal, melhor, tá bom, né? Mas não seria legal ficar tudo alinhadozinho aqui? Seria. Então vamos fazer aqui o alinhado. Então vamos pegar pelo maior. Então esse aqui vai ficar até aqui e esse aqui vai ficar até aqui. Então perceba que todos eles estão alinhados. Agora vai ficar muito bonito o nosso programa. Qual é o seu nome? Lilo, idade 48, salário 620. O Lilo tem 48 anos de idade e ganha R$620. Melhor, né, gente? Muito melhor. Agora, finalmente, tá? Eu tenho quais informações armazenadas. Deixa eu fazer um carinho aqui. Botar uma interrogação aqui só para tirar esse coisa. Não precisa colocar interrogação. Isso aqui é para dizer que o string pode receber nulo, tá? Agora, voltando aqui ao assunto. Nesse exato momento, eu tenho quantas informações armazenadas na memória? Tenho 3, o nome, a idade e o salário, tá? Então, se essas informações estão armazenadas na memória, eu posso começar a fazer, além de mostrar, realizar cálculos. Eu posso, por exemplo, saber qual é a data de nascimento. Então, vamos ver quando é o ano de nascimento. Então, eu posso falar, ó, int ano nascimento. Aí, uma coisa interessante. Ano nascimento. Olha como eu escrevi essa variável. Isso é bem legal. Primeiro, eu gosto de toda variável começar com letra minúscula. Eu poderia colocar tudo ano nascimento. Só que, poxa, como é que eu sei aonde termina uma palavra e aonde inicia a outra? Eu poderia fazer assim, ano nascimento, botar um underline embaixo. Poderia.
Só que é muito trabalho você digitar esse underline, né? Entre aspas. Na verdade é uma convenção, né? Ah, eu poderia dar espaço. Não, espaço não. Nome de variável não pode ter espaço, tá? Então, para juntar, eu coloco um nascimento. Aí eu posso colocar um traço? Traço também não, ele não é aceito. O traço, no caso, aí é usado para você diminuir, subtrair alguma coisa, né? Então você não pode usar o traço. Então, uma coisa bem interessante é separar as variáveis usando maiúsculo. Ano, nascimento. Se tiver outra palavra, de nascimento do cliente. Então, olha aí quanto não fica fácil entender, identificar onde inicia uma palavra, onde final termina outra palavra, né? Ano, porque você é obrigado a começar com letra minúscula. Aí a próxima palavra D com D maiúsculo, nascimento com N maiúsculo, do com D maiúsculo e cliente com C maiúsculo. Aí, então eu consigo visualizar aonde inicia e aonde finaliza cada. Eu consigo ler essa variável de maneira legal. Imagina se eu fizesse assim. Como ia ficar para ler isso aqui? É muito pior, né? Então tá. Bem que essa variável está muito grande, eu vou botar do jeito que estava aqui, ano, nascimento só. Eu preciso do cliente só para demonstrar mesmo. Ano, nascimento. Não coloco a proposição em D, né? Nem sei se é proposição, mas vamos lá. Ano de nascimento. E eu consigo saber o ano de nascimento? Sim. Basta pegar o ano que nós estamos hoje, que é 2021, e diminuir da idade. Olha que legal, gente. Então a idade já foi digitada pelo usuário. E eu tenho o ano atual, 2021, então eu consigo pegar o ano de nascimento e diminuir do ano, dado o ano atual, diminuir a idade, saber quando é que ele nasceu. Então agora você já sabe quando nasceu, então você vai dar um write line, o dólar e minha string, você, opa, faltou um, você nasceu em ano nascimento. Então o computador, dado a minha idade, foi capaz de informar, de calcular quando eu nasci. Olha que legal. Então eu vou executar agora. Nome, Lilo, idade 48, salário 500. O Lilo tem 48 anos de idade e ganhou 450 reais. Você nasceu em 1973. Exato. Esse é o ano que eu nasci. Então perceba agora que cada linha dessa é um comando e ele vai executando. Executa esse, executa esse, executa esse. Vai executando comando a comando até chegar ao final, que é o read key. Tá aí. Então tá aí o meu ano de nascimento. Ele consegue fazer outras coisas? Sim. Além de fazer outro cálculo, né? Qualquer cálculo, você pode pegar aqui int soma, recebe 5 mais 3, consigo. Eu posso int média, 5 mais 3, minha nota é 5 mais 3 e dividido por 2 para saber qual é a minha média. A minha média é 4. Opa, professor. Por que você colocou parênteses aqui? Aquela ordem de precedência. Se eu fizesse assim, né? Primeiro ele executaria a divisão, 3 dividido por 2, que daria 1,5, né? E somaria mais 5. Então minha média aqui ficaria em 6,5, mas não é. Eu tenho que pegar o 5, somar primeiro com mais 3, então ele primeiro vai executar o que está no parênteses. Então ele primeiro faz isso, 5 mais 3 é 8. Depois que ele executar o 8, ele divide por 2
que me dá a média 4, tá? Tem um errozinho aí, porque uma média pode ter número quebrado, então em vez de colocar int, eu coloco double, tá? Fica mais fácil e eu escrevo a média. Então isso aí eu posso realizar qualquer cálculo, tá, gente? É bem legal. Além de executar qualquer cálculo, e todo cálculo que você fizer, armazena uma variável, né? Na verdade, recomendamos que toda informação que você vai trabalhar na sua aplicação, você armazene uma variável. Então, você vai trabalhar com uma informação do nome, da idade, do salário, do nascimento, cria tudo isso, uma variável para cada informação que você for trabalhar na sua linguagem de programação. E por fim, gente, por fim não, a gente está iniciando aí. Ele só faz isso? Não. Agora, o computador é capaz também de tomar decisões. Nossa, que legal, o computador é capaz de tomar decisões? Sim. Ele é capaz de tomar decisões. Como é que ele faz isso? Ele faz através de expressões booleanas. Expressões booleanas, o que são expressões booleanas? A gente já entendeu que booleano é aquilo que é só verdadeiro ou falso. Quando a gente fala expressão booleana, são expressões cujo resultado é só verdadeiro ou falso, né? Para tomar decisões, então, o primeiro conceito que a gente precisa é entender o que é uma expressão booleana. É uma expressão que só retorna verdadeiro ou falso. Poxa, legal, né? Tem outro tipo de expressão? Sim, uma expressão matemática. Até agora a gente tem feito várias expressões matemáticas aí, né? Matemática 5 mais 3 mais 2 menos 1 vezes 7 e assim por diante. É uma expressão matemática. Só que uma expressão matemática dá infinitos resultados, né? A expressão booleana, ele só pode ser true ou false. Quem é uma expressão booleana? Eu posso fazer uma expressão, por exemplo, do tipo comparação. 5 é maior que 4? Isso é uma expressão booleana. 5 é maior que 4? É. Né? True. E se for 5 é menor que 4? Aí é falso. 5 é menor ou igual a 4? Falso. 5 é igual a 4? False. Só tem um detalhe. O igual não é igual. O igual, porque olha aqui, idade igual ao convert, não. O igual aqui no C#, que é nessa linguagem de programação, ele é utilizado para atribuição. Eu pegar esse valor e atribuir na idade. Eu pegar esse valor ou esse cálculo e atribuir ao nascimento. Então, o igual ele serve, é um comando de atribuição. Para eu fazer comparação, eu preciso de 2 iguais. Então, 5 é 2 iguais a 4, aí sim é verdadeiro ou falso, eu consigo ter uma expressão booleana. E se eu fizesse, eu quero saber 5 é diferente de 4. O diferente de 4, eu utilizo um comando de negação, que é exclamação. A exclamação ele nega. Então ele não é igual a 4, true. O resultado é true. Então agora eu tenho a expressão booleana. Dado uma expressão booleana, agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer algo do tipo tomar decisões. Então, como é que o computador toma decisões? Sabendo desse contexto, sabendo dessa teoria, vamos fazer o seguinte. O computador vai ter que tomar decisão, dizendo se eu sou velho ou se eu sou jovem, né? Ele vai fazer o seguinte, se sua idade for maior que 40, você é velho. Senão, você
é jovem. Então eu tenho que fazer isso aqui. Olha que o computador vai ter que tomar essa decisão. Ele tem que mostrar se eu sou velho ou jovem. E é aí que entra a primeira estrutura de comando que nós vamos utilizar, que é a estrutura de decisão. Tem duas, né, estruturas de decisão. É uma, né? A outra estrutura de decisão, na verdade, é de seleção. Mas vamos dizer, essa estrutura de decisão é o que a gente chama é o se, que existe em todas as linguagens de programação, se. Só que se em inglês é if. Aí agora eu tenho que colocar a expressão booleana entre parênteses obrigatoriamente. Qual a expressão? Qual é a expressão booleana que eu tenho que colocar? Se idade for maior que 40, né? É só maior. Então 40 ele ainda está jovem. 41 não. Se eu quiser incluir 40, então seria for maior ou igual que 40, então teria que colocar idade maior ou igual a 40, tá? O que ele vai fazer? É aí que entra aquele conceito que a gente viu lá no início, um bloco de comando. Então todos os comandos que vão acontecer agora só vão ser executados. Esse bloco de comando só vai ser executado se a idade for maior que 40. Olha que legal, gente. Então, se a idade for maior ou igual a 40, eu vou colocar aqui um bloco de comando tudo que vai acontecer. Aí eu coloco aqui WriteLine, você está velho. Pô, sacanagem, precisa jogar na cara, né? Agora, poderia parar por aí. Poderia, vamos lá. Vou executar agora. Nome, Lilo. Idade 48, salário 500. O Lilo tem 48 de idade, ganha 500 reais. Você nasceu em 73, você está velho. Legal, né? Ele acabou de escrever, você está velho. Mas vamos ver se ele vai escrever. Se eu tiver aqui minha filha, a Hannah, idade, ela tem 6 anos, salário, ganha 0, coitada. A Hannah tem 6 anos e ganha 0 reais. Você nasceu em 2015. Olha que legal. Ela realmente nasceu em 2015. Só que não escreveu nada. Então essa decisão do computador, ele só vai escrever você está velho se realmente essa expressão booleana, que é idade maior ou igual a 40, for verdadeiro. E como idade maior ou igual a 40, nesse caso, é falso, porque a idade dela é 6, 6 é maior ou igual a 40, é falso, então não escreveu aqui. Agora, se aqui fosse 48, 48 é maior ou igual a 40, aí sim você está velho. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero escrever ou se está velho ou se está jovem. Aí, opcionalmente, você pode colocar um carinha chamado else. Se a idade for maior que 40, você está velho. Se não, você é jovem. Então agora vai aparecer a mensagem aqui da Hannah, né? Hannah, idade 6, salário 0. Agora sim apareceu. Por quê? Se ela fosse maior, se a Hannah tivesse mais do que 40 anos ou mais, apareceria você é velho. Mas como ela tem menos de 40 anos, você é jovem. Aí você pode fazer, professor, mas ela não é jovem, ela é uma criança. O que você pode fazer? Caramba, agora é programação avançada, gente. Não é todo mundo que consegue pensar assim. Lá na minha turma de computação,
é complicado fazer esse tipo de análise, né? Então o que acontece? Olha aqui, vamos prestar bem atenção. A minha idade é maior ou igual a 40. Se for maior ou igual a 40, se isso aqui for verdadeiro, eu escrevo. Agora, se não, significa que é menor que 40. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um outro if. If idade maior ou igual a 20, a 15, botar 20, né? Você é jovem, 18. Se não, você é uma criança. Caramba, olha que código 10, gente. Então, antes mostrava que era jovem, agora ele pode mostrar que é criança. Vamos dar uma olhada aqui. Ana, 6, salário 0. Você é uma criança. Vou pegar o meu outro filho, Matheus, idade 21, salário, o cara já está ganhando bem hoje. Ele é jovem, né? Um detalhezinho aqui, gente. Um detalhezinho. Vamos prestar atenção nesse código, tá? Porque agora fica um pouquinho complicado. Perceba que eu tenho a primeira estrutura if-else, aonde o if começa, abre e fecha chaves, e aonde ele termina, abre e fecha chaves. Então perceba que o if ele tem dois blocos, pode ter um ou dois blocos de comando. Se ele tiver else, ele tem dois. Se ele só tiver o if, é um bloco de comando. Então if eu tenho um bloco de comando, esse aqui, que é executado quando a expressão booleana é verdadeira. E o else tem o segundo bloco de comando, que é executado quando aquela expressão lá é falsa. Pessoal, vamos lá, gente. Eu tenho um bloco e outro bloco. Quando eu crio um bloco, eu naturalmente coloco o texto mais para cá. Por que eu não coloco o texto para cá? Não deixo aqui mais para aqui. Porque fica muito confuso. Imagina eu colocar várias coisas um do lado do outro. Então toda vez que eu abro um bloco de comandos, eu coloco um pouquinho para cá, porque me ajuda dizendo que esse código está dentro desse bloco de comandos. E isso fica mais evidente aqui. Imagina se eu fizesse assim. Aí que não dava para entender mesmo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que esses comandos todos aqui estão dentro desse bloco de comando. Só que esse comando, ele cria novos blocos de comando. Então esse else, ele cria um outro if. Olha if aqui. Então esse if, eu tenho esse bloco de comando quando essa expressão for verdadeira, e tenho esse bloco de comando como essa expressão for falsa. Mas lembrando que todo esse bloco de comando pertence a esse bloco de comando. É como se a gente estivesse alinhando, né? Um bloco pertence a outro bloco, que pertence a outro bloco, que pertence a outro bloco, e eu posso alinhar quantas vezes quiser. Eu posso dizer aqui se é adolescente ou não, aí crio mais blocos de comando, e eu posso criar toda uma infraestrutura de decisão muito legal aí. Né? Então tome muito bom cuidado, né? Quando você criar um bloco de comandos, colocar um pouquinho para lá para dizer que pertence àquele bloco de comando, e lembrando que um bloco de comando pode ter vários comandos, inclusive outros blocos de comando. Então nós temos aqui a nossa primeira estrutura de decisão C. Você tem uma estrutura, fechou aqui,
né? Mas eu posso deixar isso um pouquinho melhor. Eu posso criar um carinha chamado else if. Então, olha aqui, else, em vez de ficar fazendo else, depois do else outro if, eu posso juntar tudo de uma maneira dessa maneira, else if e else. Fica também, ó. Se for maior que 40, right line. Se for maior que 18, jovem. Eu posso criar quantos else ifs? Se for maior que 10, adolescente. Se não, ele é uma criança. Tá? Eu posso criar quantos else ifs que quiser, fica até, a gente chama ifs aninhados, né? É uma outra estrutura até bem legalzinho, porque você faz vários textos, você pode melhorar aqui ainda, né? Else if maior que 2, maior que 1, você é uma criança. Se não, quer dizer, menos de 1 ano de idade, você é um bebê. Aí vai mostrar de acordo com seu código, se você está velho, jovem, adolescente, uma criança, né? Bem, caramba, gente, olha o tanto. O meu código já começou a ficar grande, né? Já tem 40 linhas de código. E aí que entra um texto bem legal, que é criar subprogramas. Então, o que é criar subprogramas? Subprograma, gente, é falar o seguinte: esse cara aqui, ele vai eu vou dividir meu programa em programas menores para diminuir a complexidade. Então, vamos dizer que toda essa complexidade, esse negócio aqui complexo demais, eu queira colocar em outro lugar, num subprograma. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou criar aqui um carinha chamado funções. Eu vou colocar um outro código aqui, vou apagar tudo isso aqui, né? E vou criar um carinha chamado, olha, void mostrar como é que, se você é adolescente, seu estado. Mostrar seu estado, né? Eu quero mostrar o meu estado, se eu sou sua situação. Então eu acabei de criar um subprograma chamado mostrar a sua situação. Deixa eu criar um carinha aqui. Eu vou fazer, não vou criar em outro lugar não, tá, gente? Eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou criar aqui embaixo. Mostrar a sua situação. E eu vou copiar tudo isso aqui, ó, aqui para dentro. Mostrar a sua situação. Agora, gente, nós temos um probleminha. Vamos tentar, ao invés, tá, de você, já coloquei aqui, ao invés de você colocar todo aquele código, você fazer alguma coisa do tipo, olha,
mando executar um subprograma, mostrar a sua situação. Então eu dei um nome a esse código, tá? E eu posso usar ele quantas vezes eu quiser. Você está velho, tá? E o que me acontece? O que acontece quando eu crio esse subprograma? Eu posso executar ele quantas vezes quiser. Então imagina eu fazer esse código 3 vezes. Não, agora não, mostra a situação 3 vezes e ele vai me fazer isso 3 vezes. Maneira, né? Você está velho, você está velho, você está velho. Pô, não precisa falar uma vez, fala 3 vezes logo, né? Então, gente, olha que legal, eu dividi então meu código em uma função aqui, só para poder chamar ela quantas vezes eu quiser e aonde eu quiser. Agora, aconteceu uma coisa interessante aqui, e é a parte final da nossa aula, tá? A coisa interessante é o seguinte, eu tive que executar um comando, mesmo comando 3 vezes. É possível eu executar isso 100 vezes? É. Nossa senhora, que não, pelo amor de Deus. Copiar e colar isso 100 vezes? Não. Então é aí que entra as estruturas de repetição. Tá? Nessa aula a gente só vai ver uma única estrutura. Aula não, nessa revisão, né? Que é o suficiente para vocês fazerem qualquer programa. As outras duas ajudam em outros setores, em outros modelos, mas o for já consegue fazer todos eles, né? O principal dele é o for, né? Que é o para. O que é o para? Ele utiliza um contador para dizer, olha, executa isso 10 vezes. Então esse contador vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 10 vezes a execução. Então o for utiliza um contador para fazer isso. Lá na sala de aula eu falo assim, o que é necessário para fazer 10 abdominais, né? Aí o pessoal fica falando, olha, está em forma, não ter barriga, ser magro, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, não, para você conseguir fazer 10 abdominais, você precisa primeiro saber contar. Então não adianta você fazer abdominal se você não sabe quando iniciar e quando parar. Então o for é justamente isso, é um contador onde eu inicio de um número e vou até outro número. Então o for, gente, é um comando que me permite, passando os parâmetros, criar um contador. Esse contador é um cara universal e eu sempre começo com 0. Posso começar com 1? Posso, mas geralmente começa com 0. Então o meu contador começa com 0. Aí eu falo minha condição de parada. Minha condição de parada é uma expressão booleana. Quanto i for menor que 10, então eu vou contar até 10. Professor, não seria menor ou igual a 10? Se eu contar até 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pode olhar que vão ser 11 vezes. Então, se eu quero contar 10 vezes, eu faço i menor que 10. Então, professor, não seria melhor então começar com 1? Então tá, vamos começar com 1 e parar no 10. Então vai 1, 2, 3, até o i ser menor ou igual a 10. E esse i vai ter que ficar aumentando. A cada interação, o que acontece com o meu i? Ele soma mais 1, i recebe i mais 1, é esse aqui, o i mais mais, tá? E você mostrar a sua situação 10 vezes. Então olha o que eu fiz aqui, eu acabei de criar um programinha onde mostra a minha situação 10 vezes, então ele vai mostrar que eu sou velho 10 vezes. Lilo, 48 mil. Aí você está velho 10 vezes,
usando uma única estrutura de computação, um bloco, e lembrando que o que tiver dentro desse bloco, que o for também cria um bloco de comandos, o que tiver dentro desse bloco ele vai repetir 10 vezes. Então eu posso falar aqui, mostrar a situação e botar um outro comando aqui, writeline se cuide, né? Então ele não só vai escrever você está velho, mas também vai escrever se cuide 10 vezes, porque ele está nesse bloco de comandos, tá? Então tá aí, meu nome Lilo, idade 48, salário 1000. Então ele escreveu você está velho, se cuide, você está velho, se cuide 10 vezes, porque está tudo dentro do bloco de comandos. Bem, gente, essa foi uma aula de revisão que vai ser o suficiente para você realizar a sua prova, tá? Então, eu vou publicar as atividades lá no ambiente, no Classroom, e vocês vão poder, através com o conhecimento, com o conteúdo dado nessa aula de revisão e tudo que foi dado anteriormente, mas eu condensei aqui nessa aula, numa única aula, vocês vão conseguir realizar as atividades e é só obedecer o prazo de entrega e tudo bem. Muito obrigado por estar com a gente ao longo desse semestre, e se vocês quiserem conhecer mais, deem um toque para mim, eu posso indicar outros vídeos, outros cursos que vão ajudar você a ir para frente nessa área de programação e entender melhor como funciona o computador. Tá bom, gente? Até mais.